As doenças cardíacas lideram os rankings de mortalidade e de internações hospitalares, não só no Brasil, o que é uma pena, mas em todo o mundo. Isso é triste demais, gente. Dados do Ministério da Saúde apontam que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no país por ano. É um número muito significativo. Presta atenção. Fazendo a conta, isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram, principalmente de infarto e acidente vascular cerebral, que é o AVC. E a gente precisa entender melhor tudo isso para se proteger. E para se proteger e manter o coração saudável, um dos primeiros passos é conhecer o nosso risco cardíaco e tentar reduzi-lo. Bom, quem vai explicar melhor tudo isso, vai nos ajudar a entender melhor como é que a gente cuida do coração, é o médico cirurgião vascular, Dr. José Lima, especialista em transplante cardíaco, doutorado pela USP, coordenador do grupo de captação de órgãos da BTO. Muito obrigada, doutor, por ter vindo, ter se prontificado aqui a nos ajudar a entender melhor o nosso coração. Vamos sentar ali para a gente conversar mais. Os números, né, e é realmente alarmante essa quantidade de pessoas que chegam a falecer por causa de um infarto ou de um AVC. Os números são assustadores, assim. As doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pelas mortes em quase todos os países do mundo. Com raras exceções, algumas regiões do Brasil, a morte ainda por violência tem um número significativo, mas na região sul e sudeste, as mortes por doenças cardiovasculares são as principais responsáveis, as doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pelas mortes. Isso se dá pelo fato das pessoas não conhecerem seu risco cardíaco, não prestarem atenção no que leva o coração delas a não funcionar da forma adequada? Qual é o agravante? Acho que falta um pouco de informação, daí a importância da gente poder participar do espaço que você abre para a gente, para poder conversar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca, sobre doenças cardiovasculares, sobre os cuidados do coração, porque o principal componente para se evitar as doenças cardiovasculares é a prevenção. Prevenção, no que se refere à adoção de hábitos alimentares saudáveis, a um estilo de vida saudável, a identificação precoce e ao controle de todos os fatores de risco de doença cardiovascular, educação. Eu acho que é a palavra-chave para que as pessoas tenham consciência do que elas precisam fazer, do que elas devem fazer e para que nós possamos ter programas de prevenção de doença cardiovascular, que nós não temos ainda programas eficazes no Brasil. Acho que isso falta um pouco. O que seria um programa eficaz de prevenção à doença cardiovascular? O primeiro ponto é que as pessoas tenham a consciência de que quando a gente fala em doença cardiovascular, as pessoas não imaginam o tamanho disso. Você colocou muito bem, 30% das mortes são por doenças cardiovasculares. Acidente vascular cerebral, infarto, isso chama um pouco a atenção. Quando a gente se refere mais especificamente à insuficiência cardíaca, nós temos alguns números que são alarmantes. Nós temos mais ou menos no Brasil 600 mil casos novos de insuficiência cardíaca sendo diagnosticados a cada ano. Hoje nós já temos 7 milhões de brasileiros com insuficiência cardíaca, que é uma doença que em geral é crônica e é letal, ela mata muito. Então as pessoas elas têm que ser informadas, que elas têm que adotar hábitos saudáveis de vida, com atividade física diária, desde os primeiros anos de vida. Não quando ela começa a ter as complicações dos fatores de risco. Ela tem que saber se ela é hipertensa ou não, tem que ser esse diagnóstico precoce, tem que saber se é diabético ou não e tem que tratar de forma adequada e acompanhar o tratamento. Tem que evitar os fatores de risco como sedentarismo, tabagismo, tem que ter uma atividade física rotineira diária, tem que se alimentar bem. Então isso tem que ser exaustivamente falado. Ok. Agora, para a gente entender direitinho, de uma forma bem didática, vamos lá para trás. O que é uma insuficiência cardíaca? A gente tem, inclusive, fotos do órgão, que é o coração, né, do qual a gente está falando. E aí eu queria que as pessoas em casa pudessem entender um pouquinho o que é uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca hoje ela é vista como uma síndrome, não só como uma doença. É uma síndrome onde o coração é incapaz de bombear a quantidade de sangue que o organismo precisa. Seja, independentemente do fator de risco, independentemente da causa, a via final comum da insuficiência cardíaca é essa condição clínica em que o coração não consegue mais suprir as necessidades de sangue do corpo. E a gente está vendo que o coração ele é rico em detalhes, em veia, tem o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo. Agora, essa outra foto já mostra pra gente o caminho do sangue? Exatamente. O coração ele tem 4 cavidades, 2 esquerdas e 2 direitas. O sangue vem dos pulmões, cai no átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e aí, pela aorta, atinge o organismo como um todo.
retorna pelo lado direito do coração, é oxigenado nos pulmões e volta átrio direito, ventrículo direito. Tá, e isso quando não acontece naturalmente é porque tem uma doença instalada, é isso? Tem algumas doenças cardiovasculares instaladas. A pior delas, a que a gente mais se dedica, é a insuficiência cardíaca. Quando o coração não consegue bombear o sangue de forma adequada, o sangue fica represado no pulmão. É como se a pessoa se afogasse no seu próprio sangue. Ela fica com o pulmão congesto de sangue. Tem falta de ar, tem cansaço, não consegue dormir com o travesseiro. Algumas vezes precisa dormir sentada, tem inchaço dos membros inferiores. É uma condição clínica realmente difícil de se lidar, extremamente debilitante e, mais do que isso, afeta a dignidade da pessoa. Porque ela não consegue fazer sozinha as atividades mais primárias, as atividades mais íntimas. Né? E a gente tem uma foto de um coração funcionando normalmente, né? Como é que é a figura, e ele quando já tem uma doença instalada, uma insuficiência cardíaca. Aí a gente vai colocar para você perceber a diferença e o doutor poder comentar também para a gente entender melhor como é que é o nosso coração por dentro, né? A natureza, ela é brilhante, é perfeita, né? Eu acho que o coração normal, ele tem um formato elíptico, ele tem mais ou menos a forma de uma bola de futebol americano. E o coração alterado de insuficiência cardíaca, primeiramente ele fica mais pesado, porque as suas paredes ficam mais espessas, e depois ele se dilata. Ele passa daquele formato elíptico de uma bola de futebol americana para como se fosse uma bola de basquete. Ele passa para um formato mais esférico. Eu não sei se a produção não achou a foto, mas aqui eu tenho no meu iPad, a gente está falando essa foto. Dessa foto aqui, que Exatamente. tem um coração saudável. Que é esse aqui, que ele é mais alongado, ele lembra um pouquinho uma bola de futebol norte-americano. E com o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, o que nós temos é que ele perde esse formato alongado e ele fica mais esférico. É um mecanismo de adaptação, para que ele consiga continuar jogando uma quantidade mínima de sangue para frente, para que a pessoa possa sobreviver. Ok. Bom, mas o ideal é que a gente evite isso tudo e que a gente evite um coração doente e que está funcionando dessa forma, né? Exatamente. Prevenção é a palavra. Prevenção. Agora, existem sintomas? O corpo, ele não fala, mas ele mostra pra gente que tem alguma coisa errada com alguns sintomas, né? No caso de uma insuficiência cardíaca, quais são os sintomas? Insuficiência cardíaca, como todas as doenças cardiovasculares, ela é uma doença traiçoeira. Quando ela começa a se manifestar, o paciente começa a apresentar cansaço aos mínimos esforços. Quando ele não consegue mais dormir deitado, ele tem que dormir com 2, 3 travesseiros. Quando ele não consegue mais subir alguns lances de escada, quando ele começa a ficar com as pernas inchadas, é porque ele já tem insuficiência cardíaca instalada. Então, todos os fatores de risco, mais a carga genética que ele acumulou ao longo da sua vida, já estão se manifestando. Então, é o momento de você fazer o diagnóstico e começar o tratamento. O ideal é que você diagnostique os fatores de risco e tente eliminar. Um a um. É difícil você chegar para uma pessoa e dizer que ela tem que controlar todos os fatores de risco. Controlar a hipertensão, diabetes, o tabagismo, praticar atividade física, perder peso, mas que ela vá pontuando e vá um a um desses fatores de risco, eliminando cada um deles para que ela possa ter ganho de qualidade de vida e que ela não desenvolva insuficiência cardíaca. Ou se ela vier a desenvolver, se ela tiver uma carga genética muito forte, que ela vai desenvolver uma fase bem mais avançada na vida. Então, esses sinais e sintomas de insuficiência cardíaca já marcam uma fase dramática da doença, quando a expectativa de vida do paciente já está bem comprometida. O que a gente vê nesses pacientes, quando ele já chega muitas vezes debilitado, com cansaço, com falta de ar, que perdeu peso, algumas vezes eles não têm força nem para levantar um talher, de tanto cansaço, de tanta falta de ar que eles têm. A expectativa de vida desses pacientes em um ano é de menos de 25%. Ou seja, um ano depois que um paciente que chega a uma fase avançada de doença cardíaca, apenas 2 ou 3 de cada 10 pacientes vão retornar para a consulta. 7 vão falecer nesse período de menos de um ano. Então nós estamos falando de uma doença que é muito comum, muito mais comum do que as pessoas pensam, que é extremamente traiçoeira, porque quando ela se manifesta, ela já está instalada, uma fase bem avançada na vida e que mata muito. A primeira coisa que a gente observa num paciente, quando você dá um diagnóstico para ele, você fala qual é a doença que ele tem, a primeira coisa que passa na cabeça dele vai predizer a pergunta que ele vai fazer, quer saber qual é a chance que eu tenho de sobreviver. As pessoas têm, em geral, alguma associação. Se você dá para ele um diagnóstico de câncer de mama, câncer de colo, AIDS, eles já imaginam qual é a probabilidade que ele tem de sobreviver e questiona. Quando você fala em insuficiência cardíaca, as pessoas não têm esse medo. Insuficiência cardíaca
mata mais do que todas as outras doenças, só perde para câncer de pulmão. Mata mais do que câncer de mama, mata mais do que câncer de colo do útero, mata mais do que AIDS, mata mais do que qualquer das outras doenças infecciosas. E ela tem outra particularidade, se você me permite. A proporção de pessoas que têm insuficiência cardíaca aumenta com a idade. O número de casos novos de insuficiência cardíaca aumenta com a idade. Nós estamos observando um aumento da expectativa de vida da população, no mundo e no Brasil. Hoje, nós temos quase 8 milhões de brasileiros com insuficiência cardíaca. À medida que a população vai envelhecendo, o que nós imaginamos é que em 20 ou 30 anos nós estejamos vivendo uma epidemia de insuficiência cardíaca. Qual é o problema? É uma doença crônica que faz com que o paciente seja internado 7, 8 vezes por ano. São internações dolorosas, são internações caras. A via final de tratamento com um coração artificial, um ventrículo artificial ou com transplante são tratamentos caros. Nós não vamos ter dinheiro para tratar dignamente essas pessoas. Então a gente tem que fazer e investir na prevenção. Prevenção. Doutor, eu vou te pedir 2 minutinhos, daqui a pouco a gente volta, tem perguntas também do nosso telespectador e aí você vai ter a chance de responder, ok? Então você que também tem a sua dúvida, 0 operadora 11 2202 8432, pode mandar sua pergunta. Agora, como a palavra é prevenção, e eu acho isso certíssimo, tem que prevenir, olha aqui, um excelente coadjuvante para prevenção, o ômega 3. Exatamente. Né? Esse você tem que tomar. Exatamente, já que o nosso organismo não produz, e o ômega 3 é um ácido graxo que ele ajuda a ativar o sistema cardiovascular. Ele vai ajudar a prevenir o entupimento das artérias, prevenindo um infarto, um derrame, melhorando sua memória, sua concentração. A gente sabe, uma boa dieta, uma boa alimentação equilibrada, exercícios físicos e 3 cápsulas desse legítimo ômega 3. Eu falo legítimo porque é da Top Term, 18 anos no mercado, a gente sabe que realmente é uma empresa com produtos de qualidade. Ele veio da Noruega, é livre de metais pesados e vai ajudar também a elevar o bom colesterol e diminuir o mau colesterol, que também é um mal silencioso, né? A gente tem sempre que fazer, sim, os exames preventivos e ter, claro, as 3 cápsulas desse verdadeiro ômega 3. Eu já tomo as minhas pela manhã. Na primeira semana você nota a diferença, sabe no quê? Na sua disposição, seu pique mudando para muito melhor e é independente da idade, isso que é bom. Desde a criança até o vovô e a vovó precisam sim desse ácido graxo. É também um anti-inflamatório, só que esse é 100% natural, então só traz benefícios. E um maravilhoso antioxidante também. Você quer promoção? A gente tem primeira parcela só para julho. Ligue, peça 6 frascos, ganhe o porta-cápsulas. Pediu o segundo kit? Paga metade do preço, leva a lancheira térmica de presente. Aposentado, pensionista, tem mais de 60 anos. Tem que se cuidar sim, tem uma condição especial ainda te aguardando. E frete grátis para todo o Brasil. Primeira parcela só para julho, agora ficou fácil, né? Tá fácil, é só ligar, você recebe na sua casa e começa a se cuidar. Gente, tem que tomar, e é incrível. As pessoas relatam, quando elas começam a tomar ômega 3, às vezes o colesterol tá super desequilibrado, o colesterol ruim tá lá em cima, e aquele colesterol que tem que estar um pouquinho mais alto tá lá embaixo. Então, o ômega 3 já vai fazer esse equilíbrio, é importante. Comece a se cuidar hoje, 0800 770 7900. Eu tomo todo dia meus 3 comprimidos de cápsulas de ômega 3. E é claro que eu tomo esse aqui da Top Term, porque é nesse que eu confio. Liga lá e peça o seu. Obrigada, muito obrigada, Clara. Lara. Eu vou para o intervalo e a gente continua com o Dr. José Lima, que é médico cirurgião cardiovascular. Ele responde as nossas dúvidas sobre os cuidados com o coração. Participe. E se você, por exemplo, já teve um infarto, você agora quer saber um pouquinho sobre esse pós-operatório, dá uma ligadinha pra gente. 0 operadora 11 2202 8432. A sua pergunta será respondida ao vivo aqui em 2 minutinhos. A Top Term traz para você o legítimo ômega 3, um ácido graxo essencial.